Todas as vezes que prego, no domingo à noite, eu fico sempre preocupado e pergunto ao Senhor que eu estarei pregando no domingo. E o Senhor falou algo no meu coração devido à guerra que está acontecendo e como nós devemos contextualizar. Eu não quero fazer diferente, eu quero falar sobre isso. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 15. O tema da mensagem desta noite: a verdadeira paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E o tema da mensagem desta noite: a verdadeira paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Os irmãos encontraram? Amém. Olha o que diz o texto: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vou ler novamente esse versículo, ok? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A verdadeira paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, assim, ó Deus, como o Senhor falou no meu coração, ó Pai, que o Senhor venha falar no coração do seu filho, da sua filha, ó Pai querido, que não seja eu, mas que seja a sua boca. Nesse momento, Pai, eu possa ser iluminado pelo Senhor, porque a Tua palavra é inspirada. Que a palavra que for pregada neste momento, como flecha, possa entrar nos nossos corações, e que possamos sair daqui nesta noite, não vazios, mas cheios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na época de Jesus, havia duas escolas rabinas. Havia um rabino chamado Shammai e outro rabino chamado Hillel. Essas duas escolas, havia uma grande discrepância entre essas duas escolas: a escola de Shammai e a escola de Hillel. Eles tinham uma grande celeuma para entender o que significava de fato os 10 mandamentos. E os historiadores dizem que 360 nuances ou 360 síntese dos 10 mandamentos havia em Israel. Ou seja, não era algo uníssono, eles discutiam de fato o que era a lei e como deveria tratar a lei. Só que tanto Hillel como Shammai, eles conseguiam aí angariar, fazer com que essa celeuma fosse maior, pois os dois tinham grande influência ali no cotidiano dentre o povo judeu. Mas aí vem Jesus. E o que Jesus dizia? Qual que era a tônica de Jesus?
o que Jesus falava, o que Jesus pregava. Tanto Hillel como Shammai acabava pressionando as pessoas. As pessoas viviam debaixo de uma opressão, porque eles queriam de qualquer forma implantar a lei nos corações dos judeus, esquecendo aí da graça, esquecendo da misericórdia, da palavra de salvação, porque o que eles queriam mesmo era discutir a lei e fazer com que as pessoas fossem ou para o lado de um ou para o lado de outro. Mas aí, meus irmãos, vem Jesus, e a tônica de Jesus, a pregação de Jesus, ele dizia o seguinte: que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus, essa era a tônica de Jesus. O evangelho, a religiosidade, não podia de fato nenhum oprimir alguém. Então Jesus estava dizendo: olha, largam da lei, largam de perseverar tanto na lei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, em nome da paz, em nome da felicidade, esses dois homens viviam se degradando. Eram meros religiosos, pregavam e ensinavam a religiosidade somente. E a tônica de Jesus, ele dizia o seguinte: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E nós vemos, meus irmãos, que na igreja dos Colossenses estava acontecendo a mesma coisa. Eles em algum momento abandonaram o evangelho, em algum momento deixaram a igreja de lado, e assim eles começaram a pregar o judaísmo, o sincretismo religioso, o secularismo, o gnosticismo, tudo dentro da igreja. E Paulo, então, quando ele está ali preso em Roma, ele escreve uma carta à igreja de Colossenses, corrigindo os irmãos, para que esses irmãos parassem com aquela guerra que estava acontecendo dentro da igreja. Imaginem vocês um ambiente que se via de tudo, era o que estava acontecendo dentro da igreja de Colossos. E quando então, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse, no versículo 15 da sua carta, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Para que serve o árbitro? Dentro de um campo de futebol, para que serve um árbitro? Dentro das demandas judiciais, para que serve o juiz? Se não para tentar, em algum momento, conciliar, reconciliar. O juiz, ele serve não para agradar um ou para agradar outro, mas para fazer justiça. O árbitro, quando ele está, às vezes nós sabemos que ele pode errar, mas um árbitro de futebol, seja em qualquer esporte, qual é a intenção do árbitro? Fazer com que a lei seja implantada, feita, respeitada. E agora nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos: seja a paz de Cristo o juiz dos vossos corações. Então nós vemos, meus irmãos, que nesse texto o apóstolo Paulo, ele acaba sintetizando o evangelho. O apóstolo Paulo, ele começa aqui a eclodir o evangelho de uma forma que nós possamos entender. O que ele está dizendo, meus irmãos, para nós é o evangelho em si, que Cristo deve reinar nos nossos corações. Seja a paz de Cristo, seja Cristo o dono do seu coração. É isso que ele estava dizendo. E é isso que ele está dizendo para nós nesta noite. Seja Cristo o árbitro das vossas decisões. Então, nós vemos, meus irmãos, que o árbitro,
ele não tem outra intenção a não ser de dirimir algumas situações. Essa é a intenção do árbitro. Mas quando eu sugeri para os irmãos o texto, a verdadeira paz, eu tenho aqui um subtema também. E o subtema, meus irmãos, é que nós vivemos num tempo que todo mundo tem razão. E nós fazemos questão de ter razão. Já percebeu? Tem pessoas que ele faz questão. Eu tenho razão de ter razão. E nós vemos, meus irmãos, guerras aí acontecendo por causa de pessoas que querem ter razão. E nós vemos, meus irmãos, certos cristãos aí lutando e brigando porque querem ter razão. Será que é tão importante ter razão assim? Será que nesse afã de querer ter razão, será que nós não magoamos pessoas? Será que nós não chateamos pessoas? Será que nós não matamos pessoas? Será que nós não entristecemos pessoas querendo apenas ter razão? Eu acho que não vale a pena sempre querer ter razão. Eu acho que Jesus não nos ensina a querer em todo momento ter razão. Se o Senhor Jesus quisesse ter razão, Ele não tinha morrido na cruz. Já pensou nisso? Se Jesus quisesse ter razão, e se Ele fosse o dono da razão, Ele não tinha morrido na cruz. Porque Ele não tinha razão nenhuma para morrer na cruz. Ou tinha alguma razão? Então, em nome da razão, muitas vezes nós brigamos. Em nome da razão, muitas vezes nós dividimos. Em nome da razão, muitas vezes a paz que deveria estar dentro dos nossos corações não está. Pela razão pessoas morrem. Eu tenho razão, então pela razão pessoas morrem. Pela razão pessoas entristecem. Pela razão pessoas choram. Porque elas querem ter razão. Eu tenho razão, eu preciso da razão, eu quero razão, e vive a vida inteira querendo ter razão, e se for ver bem, não tem razão nenhuma, porque a única razão que nós temos é quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É a razão que nós podemos ter. Fora desta razão, são verdades absolutas, e muitas vezes verdades relativas. Portanto, será que vale a pena, meus irmãos, muitas vezes nós queremos ter razão em tudo? Será que vale a pena muitas vezes as coisas serem apenas do meu jeito e da minha forma, do jeito que eu quero que seja? Será que vale a pena muitas vezes nós brigarmos por isso? Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, tem que ser desse jeito. Será que vale a pena nós lutarmos por estas razões? Eu acredito, meus irmãos, que pessoas que querem que as coisas sejam da forma que elas querem, do jeito que elas querem, são pessoas que sofrem muito. Nós estamos vivendo aí um período aí, e alguém disse que está perto da Terceira Guerra Mundial. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. A Terceira Guerra Mundial, eu sou um pré-tribulacionista, eu creio que a igreja não estará mais aqui. E olha para você ver, meus irmãos, como nós cristãos agimos errado. Talvez você está triste aí, tem muitas pessoas tristes pela situação que nós estamos passando. Eu digo para minha esposa, nós crentes salvos no Senhor Jesus Cristo, esta época era a época de nós estarmos felizes, porque a cada dia que passa, pelas pragas, por tudo que tem acontecido, Jesus está voltando. Então não é momento para nós estarmos tristes, não. Ah, será que o mundo nunca mais vai ser como era antes? Tomara que não. Tomara que não. Porque a cada dia que passa eu já estou ouvindo as trombetas tocando, e o Senhor Jesus vindo buscar eu e a igreja do Senhor Jesus.
Agora ficamos aí tristes, com medo da guerra, e torcendo por um lado, torcendo por outro. Esquecemos que aquele que um dia nos prometeu a vida eterna, aquele está voltando. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o próprio Jesus. O alfa no vocabulário grego, o alfa é o início. No alfabeto grego, o alfa é o início, né? O ômega é o fim. Jesus está dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega. E quando eu ouço, quando eu vejo esse versículo, tudo começa dele, tudo terminará nele. Que nós, como crentes no Senhor Jesus, que a nossa preocupação não seja em nenhum momento se eu estou certo ou se eu estou errado, mas a minha preocupação deve ser: o que importa de fato é o amor. Eu discuti com o irmão, eu briguei com o irmão, porque eu tinha razão, ou ele tem razão. Deixe a razão de lado. O que importa, maior do que a razão, o que maior do que as nossas razões, ou a minha razão, maior do que tudo isso, é o amor. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: se possível for, né, tenha paz com todos os homens. Quer coisa melhor do que essa? Ter paz com os homens, ter paz com pessoas. Você quer coisa melhor do que isso? Portanto, meus irmãos, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Qual deve ser a nossa oração diante da guerra? Qual deve ser a nossa oração diante da paz? O apóstolo Paulo nos ensina isso. E o apóstolo Paulo nos mostra isso em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. Numa guerra todos perdem, porque vidas são ceifadas, todos perdem, porque vidas são ceifadas, vidas inocentes são ceifadas por causa de uma guerra política. Meus irmãos, cada vez mais eu tenho um nojo de política, eu não posso ouvir falar. Infelizmente eu estou num país e eu tenho que votar, eu vou votar, eu preciso votar, mas política me traz ânsia. Quando eu vejo homens de Deus se envolvendo na política, fazendo política, isso me traz nojo. Inclusive hoje à tarde eu coloquei lá no grupo lá, né? Logo nós entraremos aí demandas políticas. Por favor, meus irmãos, nosso reino não é daqui, nós não pertencemos a este mundo. A nossa importância nesse mundo é pregar o Evangelho. A nossa importância nesse mundo é falar sobre Jesus, é pregar sobre Jesus, é falar que o reino dele vai se impetrar aqui na terra, é falar que ele está voltando. Essa deve ser a nossa responsabilidade como cristãos. Não me venha com conversa que direita, que esquerda. Para mim nenhum deles presta. Para mim a única coisa que eu creio naquele que me deu a salvação é em Cristo Jesus. A única coisa para mim que interessa é a palavra. É a palavra que me vivifica, é a palavra que me ergue todas as manhãs. Portanto, meus irmãos, de onde vem a verdadeira paz? A verdadeira paz, ela vem do Senhor. Amém. E esses homens, eles brigam. Quem tem razão?
qual deles tem a razão? Nenhum deles tem a razão. Quem tinha razão, em nenhum momento, ele lutou pela razão. Ele apenas foi ele, o nosso Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos deu a vida. Que você não possa perder a sua paz por causa dessas besteiras que são ditas aí fora. Que você não venha perder a sua paz por causa de coisas que verdadeiramente não levam a nada. Como na época de Jesus, Hillel e Shammai brigavam por causa dos 10 mandamentos e como deveriam agir e obedecer os 10 mandamentos. Jesus disse: parem com isso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essa é a importância. É isso que nos importa de fato. Quem nos vai dar condições, quem nos vai dar forças para vencermos neste mundo, não é nenhum partido desses que estão aí não. Mas quem nos vai dar força, de fato, é essa verdadeira paz que vem do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um dia desse eu disse para um colega pastor: se você pregasse a palavra do Senhor, como você fala de política, você já tinha ganhado o seu bairro. E é verdade. Se crentes perdessem o tempo dele falando de Jesus, como fala de política, pode ter certeza que o nosso mundo seria diferente, sem dúvida nenhuma. Como eu não creio em homens e nem partidos, quero dizer para os irmãos nesta noite que a verdadeira paz, ela se chama Jesus. Quando esse mundo estiver em guerra, quando esse mundo, meus irmãos, estiver na perdição, onde só existirá trevas de fato, pode ter certeza que nós não estaremos mais aqui. Não estaremos mais aqui. A igreja do Senhor será arrebatada. Portanto, você tem medo do quê? Você vai ter medo ao quê? Ontem eu estava ouvindo a CNN, gosto de ouvir um pouco, né? E estava se falando lá como que o mundo será após essa guerra, o que pode vir a acontecer, meus irmãos. E o meu coração bem, mas bem. Falando nisso, em paz, quando eu disse para os irmãos: olha, os nossos filhos, eles veem o que a gente faz. Os irmãos sabem que agora eu tenho um cachorro, né? No mês de janeiro eu ganhei um genro e um cachorro. Eu não sei qual que é o melhor aí, né? Estão disputando se é o genro ou se é o cachorro, né? Mas a Daniele, ela tem a responsabilidade de dar comida para o cachorro. É ela que dá comida para o cachorro. E lá em casa nós estávamos dando risada, os três, né? Por quê? Né? Que ela pega a ração para o cachorro, ajoelha, e o cachorro fica pulando, e o cachorro não come enquanto ela não ora, meus irmãos. Olha que interessante, né? Nós estávamos rindo a respeito do cachorro, e o cachorro já está aprendendo a orar. Mas a grande realidade, meus irmãos, é que as nossas vidas precisam influenciar pessoas. As nossas orações, elas não podem ser inúteis. Nós precisamos mostrar aos nossos, das nossas casas. Nós precisamos correr rapidamente para pregar esse evangelho, para que todos saibam que a única paz e a verdadeira paz nós só encontraremos quando nós estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mundo nós não teremos descanso, nesse mundo nós não teremos paz, embora nós temos Jesus, mas a plena paz nós não temos ainda neste mundo. O pleno descanso nós não vamos ter ainda neste mundo. Porque a verdadeira paz e o verdadeiro descanso está nos aguardando. E que nós, como crentes no Senhor Jesus, possamos estar esperançosos nisso. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Então, quem deve decidir as coisas na sua vida? Quem deve mostrar se você deve trabalhar ali ou deve trabalhar aqui?
Quem deve mostrar se você deve namorar com esse ou namorar com aquele, ou casar? Quem deve mostrar essas coisas? Se você deve comprar a casa, se você deve comprar o carro? Quem deve mostrar isso para você é a paz. Uma das coisas que mais ofusca muitas vezes uma pessoa numa discussão é quando você diz: eu estou em paz. Porque o seu adversário quer que você esteja bravo, nervoso. Mas quando você está em paz, é um problema. Lá em casa, quando eu discuto com a minha esposa, quando ela fala comigo, tá bacana. Mas quando ela fica quieta, eu tenho medo de morrer, sinceramente. Quando você discute com a mulher e ela fica quieta, não dorme não, que é perigoso. Né? Lá em casa é assim. Quando ela discute comigo, beleza. Mas quando ela fica quieta, eu tenho medo de mandar um momento. Eu tenho medo. Dentro de outro, você também tem medo, né? Ah, sim. Dentro de uma discussão, meus irmãos, quando tem paz, quando alguém está com paz, o outro deve ter medo. Porque essa paz não vem de outra pessoa a não ser de Jesus. Você pode ver que quando alguém mata alguém no assalto, né? Quando o ladrão mata alguém no assalto, quando a pessoa reage para ele, é muito bom. Eu matei porque ele reagiu. E se não reagir diante do juiz, ele vai falar assim: eu matei porque ele reagiu. Porque o mundo jaz no maligno, e o mundo quer uma reação nossa. E a nossa paz, que vem do Senhor, ela promove no coração de alguém que está em guerra algo maior do que qualquer luta. Porque a nossa paz não vem de outro a não ser do próprio Jesus. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo ali para os irmãos da igreja de Colossos: seja a paz de Cristo. Olha, você quer ouvir aí quem está falando sobre o judaísmo? Ouve sobre o sincretismo religioso, sobre o secularismo, sobre o gnosticismo. Você está tendo paz sobre essa mensagem? Tudo bem. Mas se você não estiver tendo paz, não ouça, porque é mentira, não vem do Senhor. Então tudo que acontecer na sua vida, tudo que você tiver que resolver, tudo que for falado muitas vezes para você, se você não ver paz em cima dessa conversa, se você não ver paz em cima dessa coisa, se você não ver paz nessa situação, não é de Deus. Porque o nosso Deus não traz confusão. O nosso Deus é um Deus de paz. Que nessa noite, que todas as situações que você for resolver, que todo problema que você for enfrentar, que o Senhor possa colocar paz no seu coração. Que você possa ter paz no seu coração. E às vezes, meus irmãos, até o próprio inimigo, às vezes ele questiona: como que alguém pode dormir com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta situação? Como que alguém pode dormir? Pode dormir porque temos paz. Pode dormir porque nós temos Cristo. E a verdadeira paz, ela só vem do Senhor. Esse mundo não pode dar. Mas a verdadeira paz, ela vem do Senhor. Que seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro das vossas decisões. Que tudo que você for comprar, a minha oração é que você tenha paz. Que tudo que você for fazer, a minha oração é que você tenha paz. Porque se você tem paz, Jesus está nesse negócio. Se você tem paz, Cristo está nesse negócio. Se você não tem paz, Jesus não está nesse negócio. Se você não tem paz, Cristo não está nesse negócio. Então muitas vezes não é a conversa agradável do vendedor. Muitas vezes não é o carinho da pessoa por você. É o contrário. É a paz que você vai sentir diante da situação. Quando é gostoso, quando nós vemos irmãos com doenças, até mesmo está à beira da morte, ele diz: eu estou em paz. Certa vez eu fui visitar uma irmã, a mãe de uma irmã.
lá na Igreja Batista do Jardim. E essa irmã estava com câncer terminal. Essa irmã teve alta para morrer em casa. É tanto que depois de 2 dias que eu a visitei, ela faleceu. Crente no Senhor Jesus. E fazia 1 mês, no máximo 2 meses, que eu tinha sido consagrado pastor. Eu fui visitar esta irmã. E ela estava deitada, falava baixinho, tinha hora que falava alto, tinha hora que falava baixinho, que a gente nem escutava. E eu comecei a ler os Salmos 23 para ela, né? E ali orei, li os Salmos 23. Isso nunca vai sair da minha mente. E ela ali deitada, e teve um momento que ela ficou bem quietinha. Bem quietinha. Eu acabei de ler, falei um pouco dos Salmos 23. E depois li os Salmos 23, orei. E quando eu acabei de orar, a filha dela veio rapidamente até a cama. E o esposo pensou que ela já tinha partido, porque ela ficou muito quieta naquele momento. E aí acordaram ela ali, tiraram a coberta, acordaram ela, e eu fiquei olhando ali para ela. E a filha, mãe, acordou ela. Quando ela acordou, depois de 1 minuto, 2 minutos, falou, mãe. E ela abriu os olhos, falou, mãe, o que está acontecendo? E ela disse assim, falou assim, para todos nós ouvirmos: eis que vejo já os pastos verdejando. Né? Ou seja, se o Senhor tivesse levado ela naquele momento, para ela seria um bálsamo. Ela falava naquele momento que já estava contemplando o Senhor, que nada iria deixar faltar para ela. Então eu quero dizer para os irmãos que esta é a paz que nós encontramos verdadeiramente. É quando nós conseguimos ver as coisas do porvir, quando nós conseguimos ver as coisas do Rei, quando essa vida aqui já não tem mais sentido. E o apóstolo Paulo, quando ele já tinha tido a visão, quando ele já tinha passado por algumas experiências na sua vida, para ele já não fazia mais nenhum tipo de graça esse mundo. Eu quero dizer para você nesta noite que essa deve ser a única razão que nós devemos ter. É que Jesus está voltando e que nós iremos morar com Ele. Esta é a razão que nós devemos abraçar. Se você tem alguma razão nesta vida, a sua razão de viver é ter Jesus. Não existe outra razão além dessa. Não existe outra razão tão significativa nas nossas vidas. Não queira saber quem está certo. Quem está certo é a Rússia ou a Ucrânia? Quem está certo é a direita ou a esquerda? Quem está certo? A paz que excede todo entendimento, ela traz amor aos nossos corações e nos dá tranquilidade. Se algum dia nós tivermos que morrer por algum ideal, que o ideal seja Jesus. Amém. Que o ideal não seja partido político, não seja nação, não seja nada. Se um dia, para mim, será honroso morrer, será morrer pela causa de Jesus. Oh, glória! Amém. Aleluia! Não há nada mais honroso para um crente morrer por amor ao Senhor. Gostaria de viver uma guerra assim. Ou você nega esse Jesus, ou você vai ter que morrer. Pode me matar. Essa é a verdadeira guerra. O sentido de qualquer outra guerra é política. Mas morrer para o Senhor é a maior guerra que alguém pode ter. Quantos cristãos já morreram por um ideal? Qual era o ideal?
Jesus Cristo. Que Ele seja o nosso ideal. Que se em algum momento nas nossas vidas nós venhamos a morrer por causa de algum ideal, o seu ideal seja Jesus. Ele é a nossa bandeira. Foi Ele que nos chamou para morar na pátria celestial. E que Deus possa abençoar as nossas vidas. Quando o inimigo apontar o dedo para você e falar para você, eu tenho razão, que você possa dizer, fique com a sua razão. Porque eu estou em paz. Porque eu estou em paz. Eu tenho Cristo. Eu tenho paz. É isso daí. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós devemos manter. Amém? Amém. O Senhor falou no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa razão é o Senhor. O nosso ideal é o Senhor. Obrigado, Deus, porque a nossa pátria verdadeira não é o Brasil, mas a nossa pátria verdadeira é do seu lado, é a Sião, é a Nova Jerusalém. Que nós possamos a cada dia, Pai, abrirmos mão, Pai, das nossas razões e sermos mais amorosos. Isso eu te peço pela minha vida, peço pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de louvor, tenha paz.